andando, ó, aqui em Bacurau. Correndo. O Rafa está sobre evento de psicotrópicos. Era do John Locke lá. Olá! Hoje no canal Cinema e Sociedade a gente vai discutir o filme Bacurau. Acho que esse filme é esperado, é um debate que a gente vai fazer, levantando alguns pontos principais do filme. Então, eu sou Rafael Dias, você já me conhece no canal, e também hoje aqui cada um se apresenta, né? Acho que começando com o Bruno. Vai lá, Bruno. Olá, galera, eu sou o Bruno, mais uma vez. Alejandra. Oi, pessoal, Alejandra aqui. Zé Luiz. E aí, pessoal? Vamos alongar hoje, né? E o Ivan nas carrapetas aí, fazendo a edição e nos ajudando, organizando tudo por trás das câmeras. Então, hoje a gente vai discutir o Bacurau, é um momento do canal muito importante. É o primeiro momento que a gente vai fazer um debate de um filme. A gente já fez lives, já fez análises de filmes e agora a gente está fazendo um debate que é um tom mais informal, levantando algumas questões da atualidade, questões políticas que o filme traz. Eu vou começar apresentando os diretores de Bacurau, Kleber Mendonça Filho e Júlio Dornelles, são os dois diretores pernambucanos. O Kleber, ele já tem uma carreira mais extensa, ele fez alguns curtas, foram super premiados, ele era crítico de cinema também. Eu destacaria dos filmes do Kleber Mendonça Filho, o Vinil Verde, que é um documentário conhecido, tem no Porta Curta, se eu não me engano. Também Eletrodomésticas. E o último é Recife Frio, assim, que ele vai brincando com o gênero documentário. Ele também curte um cinema de horror, enfim, ele tem algumas influências nessa área. E depois ele fez alguns longas que são conhecidos. Então, ele dirigiu O Som ao Redor, foi o primeiro longa dele. Depois, Aquários. Nesse filme, ele começa uma relação, o filme que Sônia Braga faz a personagem principal. E em Bacurau, ela retorna. Então, essa é um pouco da trajetória deles no cinema. Além da questão a gente vai pontuar assim, a trajetória deles, eu acho que a gente já fez esse resumo, mas também é importante trazer alguns elementos estéticos. Então, vou ressaltar aqui, de início, algumas questões que o filme apresenta. Está um pouco na estética do Kleber, porque ele trabalha com alguns gêneros, principalmente ele vai fazer referência ao cinema brasileiro, enfim, uma tradição dos filmes brasileiros, mas ele aborda principalmente a questão urbana. Então, seja nos curtas e nos longas, nos dois primeiros longas, o principal é a questão urbana, história mais recente do país, e também ele tem influências do cinema do Abel Ferrara, do cinema de horror, do John Carpenter, que também está na trilha de Bacurau. A música Night, que é a música mais tensão, a música que ele incluiu na trilha. E esse filme, especificamente, Bacurau, tem uma relação também com o cinema novo. Aí ele não está mais, o tema não é mais o urbano, né? Ele trabalhava muito a questão da arquitetura ou a transição, por exemplo, no Som ao Redor, desse mundo rural para o mundo urbano, e as tensões
nessa relação. Em Bacurau, a questão colocada desse mundo, do mundo rural, né? E de uma ficção científica. Então, o filme se passa num futuro próximo e ele vai dando indicações das influências. O cinema de terror, também o cinema de gênero do faroeste, enfim, um filme que vai misturando gêneros, como o Bruno, a gente estava comentando, que o Inriatu, que é o cineasta mexicano, diz que é um guacamole, né? O Bruno depois vai falar disso, um guacamole de gêneros, que mistura vários gêneros, então tem ficção científica, tem elementos de western, de faroeste, de cinema, do cinema brasileiro, da própria história do cinema brasileiro, do cinema novo, tem alegorias que remetem ao cinema de Glauber Rocha, por exemplo, e de ficção científica. Então, ele vai misturando vários elementos nesse filme Bacurau. Tem uma crítica social forte no filme. O filme produziu, quando ele foi feito, né, ele é produzido em 2018, ele é lançado 2018, 2019, né? Acho que ele está no cinema em 2019, se eu não me engano. E ele produz uma catarse, né? É um filme catártico. Então, tem essa questão também da recepção do filme. É diferente de você assistir o filme em casa, sozinho, do que essa experiência mais imersiva, coletiva, que o próprio filme possibilita, traz esses elementos porque ele trabalha com a dimensão política do coletivo. Então, assistir... Foi tão marcante, Rafa, que virou nome até dos meus gatos aqui, Lunga e Pacote. Meus afilhados. Como repercutiu mesmo. Meos gatinhos são Lunga e Pacote. Meus afilhadinhos. É Lunga e a Pacote. E de alguma maneira, acho que se a gente for fazer um paralelo assim, no cinema brasileiro recente, acho que tem 2 filmes que produziram esse efeito das pessoas irem assistir e participar do filme, né? De alguma maneira as pessoas vibravam, gritavam, falavam em relação ao filme. Um é o Tropa de Elite, que talvez seja o contra-exemplo do Bacurau, do ponto de vista político, tá em outro, né? Se posiciona um filme conservador, um filme à direita, que faz um elogio da tortura, mas que as pessoas iam assistir, vibravam com as cenas de tortura e gritavam, enfim, participavam. Isso não é tão usual mais, né? Isso era comum antes, agora com a internet isso virou cada vez menos comum, das pessoas irem no cinema e participarem daquilo, né? De que está sendo visto. E Bacurau, de outro lado, também produziu uma certa catarse, agora mais num polo de resistência diante de um cenário político adverso e de ascensão da extrema-direita em todo o mundo, no Brasil principalmente. Então, o filme estreia, ele não dialoga, por exemplo, com as questões conjunturais. O diretor não sabia que o Bolsonaro ia ser eleito, por exemplo. Rafa, isso é interessante, porque o roteiro do filme é de 2009. O roteiro é antigo. O roteiro é de 2009, parece que é predecessor. Mas eles foram mudando, viu, Bruno? Eles foram tendo de mudar o roteiro e adaptar. Uma outra coisa legal é porque em 2016, quando o Kleber não está em Cannes, ele faz o protesto, que o Brasil está sofrendo um golpe, que ele mostra o cartazinho lá e tal. E quando ele foi quando ele foi ganhar o prêmio na última vez, foi cobrado isso dele. Mas e aí, cara? E agora que está pegando no Brasil, não sei o que, ele falou, não, cara, agora não precisa falar nada. O filme por si só já é um protesto. Então é isso, tem esse efeito do filme. A questão da trilha, eu acho que também é importante fazer um destaque. O filme abre com Não Identificado, a música de Caetano Veloso, cantada por Gal Costa. Tem um plano que vem, a gente vê a Terra e a câmera vai se aproximando do Nordeste brasileiro, né, no mapa,
passa um satélite, então tem esses elementos todos da tecnologia. É um mundo rural, mas ao mesmo tempo é um mundo tecnológico. Todo mundo em Bacurau está conectado, tem celular. Então esses fenômenos atuais das redes também estão todos colocados lá no filme. A globalização periférica, né? E do ponto de vista da música, a gente pode destacar, como eu falei, tem o John Carpenter, ele faz uma menção ao John Carpenter, que é um diretor também de filmes de terror, mas com político também. Tem esses elementos, por exemplo, o Corra é um filme de terror, mas que vai discutir questão racial. Então, o Kleber Mendonça também vai se inserindo nessa linhagem de cineastas que trabalham com suspense ou com terror, um filme de ação, mas com elementos de crítica social também. E na música, eu destacaria o Não Identificado, que é uma música de Caetano do período tropicalista, cantada por Gal, e quando Caetano e Gil foram obrigados a se exilar, foram presos e depois foram exilados. Você tem Sérgio Ricardo. Né? Como? Esse período do Caetano gerou o filme agora, do Narciso. Tem o doc agora do Caetano, baseado no capítulo do livro do Verdade Tropical, que narra a prisão dele, enfim. E da música também você tem Geraldo Vandré, Requiem para Matraga, que é uma música... O Vandré, como se sabe, foi um dos cantores mais perseguidos pela ditadura, pelas músicas dele, e também a história dele também é um pouco trágica nessa relação com os militares, mas depois ele retorna, ele foi exilado também, ficou fora, depois voltou. E tem o Sérgio Ricardo também. O Sérgio Ricardo fez uma música, a música de Sérgio Ricardo é de 67, e na letra da música de Sérgio Ricardo tem Bacurau. Então, Bacurau é uma ave, não é um passarinho. É um passarinho? Não é um passarinho, é um pássaro. Maior. E também... Aqui ele não está extinto, é brabo e só sai à noite. Mas também em Recife, salvo engano, eu li matérias na época que o filme foi lançado, que também é o ônibus noturno, que eles chamam de Bacurau, o ônibus da madrugada, que só aparece na madrugada, que é aquele ônibus que nas cidades... Eu sou de Salvador, eu peguei esses ônibus de madrugada que passa de hora em hora. Então, você tem que pegar o Bacurau. Enfim, então são esses elementos para que a gente possa aqui conversar, debater. É um filme que, quanto mais tempo passa, ele fica atual. É interessante ver a atualidade dele. Ele tem alguns elementos que, em relação o conhecimento popular, que isso está muito... A cultura popular é a tônica do filme, e eu acho que a gente pode explorar isso, assim, de que maneira ele vai apresentando isso, porque tem um grupo social ali da cidade de Bacurau, que é muito unido, é uma comunidade, é um coletivo organizado, né? Tem uma resistência popular dessa comunidade, diante de um cenário político que a gente não sabe muito bem, né? E uma questão importante, Rafa, uma memória de resistência e, né, se resistir à violência com violência também, que é algo a ser destacado, né? E agora, o museu é a metáfora. Eu queria começar polemizando aqui, puxando uma bola da polêmica,
que é com relação a essa coisa que o Rafa está destacando, né, da cultura popular. Eu acho que eles fazem isso, né, de uma forma muito sensível, da forma que vai cativando também o espectador, né? Quer dizer, a gente vai se envolvendo ali, tendo simpatia pelos moradores de Bacurau, né? Então, mas tem uma dimensão assim que é um pouco maniqueísta também da forma como é apresentada, né? Quer dizer, os mauzinhos e os bonzinhos. E os bonzinhos é a galera de Bacurau, numa sociedade que é auto-organizada, né? Quer dizer, não depende do Estado, não tem essa figura externa, mas não tem conflito entre eles, né? E aí a gente fica se perguntando, eu fico me perguntando muito assim, é possível também uma comunidade tão idílica, assim, né? Uma comunidade em que ela ali, se não fosse o externo, né? Que são os gringos que vêm, os gringos fascistas lá, psicopata que vem para matar a galera. Se não fosse o político populista, né? Aproveitador que chega lá e leva, de alguma forma, esse elemento do conflito, parece que eles viveriam muito bem, como eles estão, né? E isso me incomoda um pouco também no filme, né? Quer dizer, eu acho que eles teriam ali elementos de aprofundar um pouco melhor como é que se dão isso. Parece que todo mundo se acolhe muito bem. Tem a prostituta, tem a que sai, né? Tem o matador, tem todo mundo ali, todo mundo se entende, todo mundo vive bem. Será que é por causa dos psicotrópicos? Né? Não. Ali, então vamos lá, já que você botou polêmica, eu vou discordar. Vou tender a discordar. Porque, olha só, na verdade, assim, ali é uma experiência, uma vida em comunidade, eles se entendem que eles vivem muito bem. E há um passado de luta que levou eles naquele estado. É a minha leitura. Inclusive, tanto que essa referência ao museu, por exemplo, é muito forte, questão da memória. Isso, a memória é um assunto que eu acabei de trazer a você, o Rafa, obviamente, mas, e no final, a questão da memória também vai... E tem uma falinha no final ali que é muito legal em relação à memória, é quando eles estão lavando o museu, que a mulher fala assim, ó, lavem muito bem o chão e tal, mas nas paredes não toquem. Deixa as marcas na parede, infelizmente, deixa as marcas na parede. Tipo assim, é isso, acho que essa questão da luta, ela é vivida, assim, é guardada, é isso. Nós lutamos para dizer como vivemos. Eu acho que, assim... Mas o conflito não vem deles, o conflito vem de fora, só houve aquela memória de luta. Mas aí tá a parada. Mas é isso, olha, eles vivem com mulheres muito bem. Agora, a questão do psicotrópico, eu tenho uma teoria, que chegou depois. Eu tenho uma teoria, a gente estava debatendo um pouquinho mais cedo aqui, eu tenho uma teoria sobre psicotrópicos. Mas guarda ela. Vai ter mais pra frente. A Lê chegou botando o pé na porta, né? Já colocou o tema mais... Assim, é Bacurau, porra. Depois edita isso aí, Não edita nada, não. É tudo real aqui. Então, a Leila chegou assim, botando o pé na porta, e eu acho que tem elementos importantes e interessantes para a gente analisar ali. Por exemplo, o que eu acho bacana é que eles entendem as diferenças e eles discordam entre eles, mas a sensação que eu tenho é que não fazem um julgamento moral. Né? Então, tipo assim, ó, o pacote, por exemplo, na fala do início lá, o professor, o Plínio. Não, o Acácio é o pacote. O Plínio chega e fala assim, e aí, pacote, como que tá? Ah, tô tentando me acertar. Tentando, né? Tipo, não vai, né? Tipo assim, ele deu uma liga, eu não concordo contigo, mas eu te recebo em casa, eu abro a porta, você vem né, tomar café comigo. Eles não moralizam a questão, mas você vê ali que tem diferenças, né? Tem uma outra conversa que é da Marta com o motorista do caminhão, em que eles falam que está passando na televisão, e aí tem umas questões ali, né, para a gente desenvolver o cenário do filme, coisa e tal, nesse mundo catártico e esquisito que está acontecendo lá, as execuções? Parece que está acontecendo, né? Ele fala que o filme acontece 5 anos depois de hoje, né? Então a gente não... Ele vai ser 5 anos para frente sempre que a gente assistir, né? Então ele está colocando num futuro próximo. Estamos vivendo uma situação de fascismo ali, né? De autocracia. E aí aparece assim, no Brasil do Sul,
né? Então parece que tem uma separação do que é o Brasil. E aí, no período das eleições, teve muito isso, né? Foi o Nordeste que votou nos vermelhos e o Sudeste, né? Então, dividiu ali o Brasil do Sul com o Brasil do Norte. Fala das execuções no Anhangabaú que foram retomadas. Anhangabaú. E coloca o Lunga como perseguido. Grande bandido, grande vilão. Paga uma recompensa boa. Né? E que paga uma recompensa boa. E aí, na conversa, a Marta com o motorista, ele fala assim, eu que não vou denunciar. Uhum. Né? Mesmo eles não concordando. Esse sentimento de solidariedade é muito marcante, né? Em muitas cenas, né? A solidariedade, como ela atravessa todas as relações. Então, eu não entendi como que eles concordam com tudo. Agora, uma questão que você falou do maniqueísmo, eu acho que tem também. Acho que, talvez, intencionalmente, o roteirista e no filme, os personagens não são muito profundos, né? Os personagens são apresentados assim, de forma muito direta, muito simples. Posso fazer uma adendo que você falou? É porque a história é maior que os personagens. Assim, não tem um protagonista. Não tem um protagonista na história. Então, assim, se você aprofunda muito em um personagem, você acaba tendo um protagonista. E acho que não é assim, é aí que eu volto em cima do que ele falou. Eu acho que ele realmente é uma vida em comunidade, ele se entende enquanto comunidade. Uhum. Assim, e para mim a questão da memória para eles é muito forte nesse sentido. Poxa, batalhamos para chegar como estamos hoje. Vamos lutar para manter como está hoje. Uhum. Beleza, claro que assim, é paupérrimo, enfim, ele é miséria, tem uma série de questões que são para além disso, mas a vida cotidiana ali, a questão do respeito mútuo, como você falou, eu posso não concordar com o outro, mas eu respeito. Então, assim, todos os personagens ali, a igreja, tá tudo ali. E todo mundo convive numa boa. Sobre essa questão do conflito na comunidade e tal, eu acho que isso até aparece em algum grau. Por exemplo, no início, a Domingas é o funeral da Carmelita. A Carmelita é uma figura importante para Bacurau, que é a Lia de Itamaracá, né, que é uma figura também importante na cultura brasileira e na cultura nordestina. Mas a Domingas ela faz uma cena pública, ela está bêbada, depois ela pede desculpa, enfim. Então tem algum grau de conflito, até porque o Lunga está fora de Bacurau e ele fala que ele ficou com muito ódio da cidade. Mas no caso da Domingas, eles acolhem, né, Rafa? E no caso do Lunga, ele faz um autoexílio, né? É um autoexílio, ninguém expulsou ele. Mas então, eu estava falando disso. Tem algum grau de conflito, eu acho que ao mesmo tempo também, como é apresentado os personagens, ele não tem um aprofundamento nos personagens, de fato. Tem uma certa opacidade dos gringos, você não sabe de onde aquilo está vindo, porque ele coloca um ponto na orelha, então tem uma ordem que vem de algum lugar, o que mostra que também aquilo ali pode ser um jogo macabro, pode ser um programa de televisão, pode ter envolvido com o Departamento de Estado americano, ninguém sabe muito bem o que é que, né, que tipo de situação é aquela. Ele lança, mas também tem um grau de opacidade ali. Não dá para saber do que se trata aquilo. Né? Parece um jogo, parece um programa de televisão, tem um certo prazer, ou algo ali que parece um videogame. Né? Eu vou ali matar uns selvagens no interior do cu do mundo, que eu não sei o que é. E esse desconhecimento também, que é também dos brasileiros que colaboram, né? Eles falam, tem um momento que eles falam dos prestadores de serviço, né? Eles não chamam, eles chamam os locais de prestadores de serviço. A gente podia... Prestadores locais, enfim, que é um pouco dessa coisa da terceirização e, ao mesmo tempo, o que o filme vai trazer é uma alegoria. Então, o filme trabalha
ele tem esse tom alegórico, que é próximo do cinema de Glauber. Se a gente for pegar o Terra em Transe, o que o Terra em Transe... Eu colocaria assim, o Bacurau como um filme alegórico para explicar de 10 anos para cá. Então, ele produz uma alegoria política, como o Terra em Transe produziu no golpe de 64. Talvez Bacurau seja o filme alegórico do golpe parlamentar, judiciário, da guerra híbrida, não sei o quê, de 2016. Então, a gente poderia fazer esse paralelo entre Terra em Transe e Bacurau. E, nesse sentido, ele é alusivo, ele lança algumas questões sobre a resistência popular, sobre uma certa cultura popular e isso que é importante, não é o arcaico, não é a tendência ao passadista, é a cultura popular conectada com drone, com tecnologia, ao mesmo tempo com psicotrópicos, com o cultivo de uma farmacopeia que o Amadeu, que é o cara que cultiva as flores, ele é como se fosse um farmacêutico, vamos dizer assim. Então, tem uma tecnologia popular ali, que essa tecnologia popular enfrenta a tecnologia gringa. E a força dessa resistência popular está em reconhecer sua própria história, em conhecer sua própria história e usar os elementos da história. Porque em vários momentos, isso é importante, e aí eu já encerro, há alguns alertas para os gringos e para os brasileiros do Sul, né? Os motoqueiros que vêm do Sudeste se consideram brancos e não conhecem a própria história do país, e se fala para eles, se faz um alerta para eles: vocês já foram ao museu? E eles acham bobagem, né? Por que eu iria no museu? Bacurau, fim do mundo, né? Não tem nada aqui não tem cultura, isso não existe praticamente. E 2 vezes a Marta fala, a mulher que está no bar também fala: vocês vieram ver o museu? Eles: não. E a Marta fala: vocês vão ver o museu? Eles: não, que museu? Então, se eles conhecessem o museu, né, o museu acho que é central, porque aí é a história de Lampião, é a história do cangaço, é a história de violência, que é a história brasileira. Então, algumas pessoas fazem uma crítica ao filme: é uma ode à violência e tal, mas como se a vida brasileira e a história do Brasil não fosse uma história de violência, não fosse uma história voltada para a escravidão, enfim, uma história marcada pela essa violência da escravidão, a violência perpetrada pelo Estado. Então, eu fico assim, olhando para essa alegoria que foi criada em Bacurau e dizendo que ali tem uma... e é importante esse lema que aparece também na placa, e eu já encerro, que é: se for, vá em paz. Ou seja, ali não é um espaço da guerra, mas se você for armado, tem uma resistência popular que vai enfrentar essa injusta agressão. Então, a resistência de Bacurau não é violenta em si, ela não é reativa, ela age diante de uma injusta agressão, uma agressão que aí a gente poderia dizer de onde é que vem, a gente não sabe muito bem. É um pouco o que a gente está vivendo hoje. Estamos sob ataque. Essa é uma frase do Lula. Lula falando: estamos sendo atacados. De alguma maneira, estamos sendo atacados. A gente não sabe muito bem de onde, mas estamos sendo atacados. Eu acho que tem 2 eixos, né, de resistência no filme. A narrativa é da resistência, sem dúvida, né, da resistência das lutas populares. E eu acho que tem 2 eixos fundamentais de onde partem essa resistência política, né? Um eixo é a memória, que todos aqui estão destacando, é muito evidente, né? O museu ele ocupa ali um espaço muito grande
E, curiosamente, né, num país em que o lema dos críticos do Brasil é justamente, né, um país sem memória, né, um país que não lembra da sua própria história. Então, esse é um eixo de resistência fundamental. E o outro eixo de resistência fundamental é a educação, na minha opinião, né, que aparece ali como um fronte de resistência no momento em que a população se arma e é de dentro da escola que eles vão atirar na galera, né, para poder se defender. Então, a escola ali também vai ter um papel fundamental, né, as crianças ali, ao mesmo tempo, num medo, né, aquele momento assim de um misto, né, tá tudo ali misturado, mas é dali que parte a resistência, e isso eu acho que é muito metafórico também, né, para a gente pensar da onde é que a gente poderia pensar, porque o filme, de alguma forma, para as esquerdas, ele trouxe um alento, né? Por isso que eu acho que repercutiu tanto nos meios das esquerdas, né? A gente ficou falando assim, pô, é isso, porque de alguma forma tem alguma ação ali, né? Alguma reação ao que está sendo direcionado a nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficava se perguntando assim, mas será que é pela violência? Aquela velha pergunta, né, que é retomada desde a ditadura militar, ou desde sempre, sei lá, desde a escravidão, né? Quer dizer, quando é legítimo recorrer à violência e esse entendimento de que a violência permeia efetivamente as relações, né? Mas pensar o eixo da memória e o eixo da educação como lugares ali de resistência talvez seja uma saída para a gente pensar, né, como é que a gente consegue sair desse buraco. E aí eu acho muito curioso essa cena da escola, também me marcou muito, né? E depois o próprio Pacote, depois, né, de matar a galera e tal, o próprio Pacote sai da escola. Quer dizer, é dali que vai começar, né, um mundo novo, sei lá. Ale, posso fazer um parênteses rapidinho na questão da escola? Até eu estava falando mais cedo com a galera aqui. Essa questão da escola tem um outro viés que eu acho bacana, que é quando o prefeito vai fazer os donativos, né? É o descaso com os livros. Acho que ali tem uma pequena alegoria ali do descaso com a educação. Ele chega lá, joga o livro de qualquer jeito, sabe que lá que livros são, que não faz questão também, e fala, tem uma grande biblioteca da região aqui, é do professor Plínio, que também não é da escola, não é do estado, né? É o professor Plínio que tem a melhor biblioteca da região, e assim, vocês se virem aí, tá aqui os livros aqui, tá tranquilo. É tipo isso, né? Assim, ao mesmo tempo que tem o descaso do Estado com a educação, você tem uma reação popular através da educação, né? Exatamente. E é legal essa coisa da memória também, né? Porque não só o museu está ali mais evidente como uma instituição, né? Ali o museu, a memória materializada ali, mas tem também todo um universo que remete a essa cultura popular, que para mim é muito tocante, que é essa mística também, né? Que atravessa todo o filme. Então, isso está ali representado na música, né? Como o Rafa iluminou, na cantoria, na figura daquele cantor popular, que é um personagem incrível para mim, né? E aí, nesse sentido, eu até arrepio, gente, é uma resistência, porque é uma resistência que diferente do que o Bruno apontou aí, né? Ou seja, a educação tratada com descaso e como mercadoria, ali está colocado o inverso da relação, né? A mulher vai lá dar uma esmola para ele, né? Um dinheirinho, porque ele está fazendo uma música, e ele fala, não quero seu dinheiro, só quero tirar onda com a tua cara, né? E dali também está esse processo, assim, cotidiano de resistência, né? De colocar o outro também no lugar do ridículo, né? O outro que se sente superior no lugar do ridículo. E a mística que atravessa os momentos dos enterros, né? É algo muito forte também. E ali no momento final do enterro, eles estão cantando e começam a falar uns nomes, né? Não sei se vocês lembram dessa cena. Eles, no final mesmo, né? Quando eles vão enterrar os mortos deles, eles começam a falar nomes. O último nome que eles mencionam é o do João Pedro Teixeira, né? Uma grande liderança das ligas camponesas. É o último nome que é mencionado. Quer dizer, eles mencionam os nomes dos deles e estão o tempo inteiro fazendo uma referência também a essa memória de muitas formas. Não é apenas no museu que está a memória, né? Se eles tivessem se dado ao trabalho de conhecer um pouquinho mais o povo de Bacurau, eles entenderiam que é um povo que se liga a essa memória de luta e resistência. Então, isso para mim é muito assim, marcante e é o que eu acho de mais bonito no filme. Tem até Marielle, né, no final desses nomes de homenagem a lutadores sociais,
que foram assassinados, aparece também um nome em homenagem a Marielle, a Maria Letícia, são os nomes mais conhecidos desses que eles citaram. Mas fala aí, diz aí. Algumas coisas que eu queria destacar, assim, é que nessa trilogia, vamos dizer, né, Rafa, do Sol ao Redor, Aquários e depois Bacurau, eu diria que se a gente pegar o Aquários, por exemplo, o Sol ao Redor tem uma linguagem um pouco diferente, acho que eles estão pegando assim um estilo próprio, coisa e tal, e talvez o Bacurau ele teve esse fenômeno justamente pela linguagem simples e conseguir passar a informação de uma maneira muito direta e coisa e tal, né? Mas o Aquários, a meu ver, assim, fazendo uma referência com a literatura escrita, e também com alguns cineastas, por exemplo, Ken Loach, por exemplo, os filmes dele são marcados por um realismo crítico muito direto. E eu achei que o Aquários tem um pouco essa pegada, assim. Já o Bacurau, ele traz um negócio que também é um campo de muitos escritores da esquerda, que traz o elemento do realismo fantástico, assim, né? Tem um pouco de... eu podia pegar Kafka, enfim, podia pegar vários, né? Gabriel Garcia Marques, né? o português, o Saramago, enfim. O Saramago. E com essa brasilidade, né? Que tem do Glauber e coisa e tal. Então, Dias Gomes também no Brasil também seria um autor assim, né? Sim. Dessa tradição. Então eu acho que ele traz um elemento ali que brinca com a gente, né? Ao contrário do Glauber, que às vezes os filmes são muito complexos e tal, a gente não entende muito, ele conseguiu fazer um pouco dos dois, né? Trouxe a brasilidade, trouxe um pouco dessa dialética, das formas expressivas ali do cinema, só que num formato ali que eu achei mais palatável, e por isso que eu acho que as pessoas gostaram tanto. E aí você vê, por exemplo, o filme começa, eu confesso, na hora que eu vi aquele disco voador, eu fiquei puto. Eu falei, não, mais um filme psicodélico, eu não dou conta, né? E aí o diretor tá fazendo uma puta sacanagem com a gente, né? Vocês, sulistas que estão assistindo o filme, estão achando que isso é um disco voador, né? Mas nós que estamos aqui em Bacurau sabemos que isso é um drone. Eu achei essa mensagem assim fenomenal, né? Assim, para fazer já a passagem do que eu tinha para falar da linguagem pro filme, né? E outra referência que eu citaria, tem duas passagens, né? Essa eu vou acreditar ao nosso amigo Éder Zamiliano, que foi o cara, quando a gente assistiu o filme, ele falou, cara, vocês viram que tem uma cabeça de tubarão no início do filme? Né? Ele faz uma referência ao Antônio Conselheiro, né? O Sertão Vai Virar Mar e tal. E tem uma cena no Mais final... uma vez, vou ver. E tem uma cena no final que eu acho que acho que é o Lunga que limpa o dente com um dente de tubarão também. Então, o Micael um dente de tubarão fica cravado na mão dele. Mão. Eu achei que era um cactus, não? Não, é um dente grande. Então, aí tem outra referência, outra brincadeira, enfim. Então, acho que é legal isso, né? O filme tem muitos alívios cômicos em meio a um filme marcado pela violência, né? E aí a gente pode voltar nisso depois. E passando por vários gêneros, né? Então, isso eu achei muito maneiro. Você quer falar, Bruno? Eu queria falar em relação à questão da linguagem. Ela só ia pontuar algumas questões. Isso, assim, eu acho que assim, tem uma série, o filme é cheio de referências. Eu não sei até que ponto são referências que a gente projeta no filme ou que de fato estão lá.
Mas essa questão do Antônio Conselheiro, eu acho que quando ele mostra o passado do cangaceiro, ele tem umas coisas ali do povo, da luta nordestina, de forma geral, seja pela Canudos, a Confederação Baiana. Eu acho que ele vai ter uma série de um resgate histórico da luta do povo do Nordeste de resistência, assim. Eu acho que ele tem isso. Cabeças cortadas. Lampião foi morto em Angicos. Sim. E isso eu sei, eu tenho lugar de fala, né? Porque eu sou o único nordestino aqui. Então... Exatamente. Como eu tenho lugar de fala... Logo, o que você disser é verdade, né? É vero. Ninguém pode discordar de mim. Ai de vocês que discordem de mim. Mas essa história do Lampião é interessante porque Lunga é um certo Lampião repaginado, moderno e andrógeno. E esse elemento de um fora da lei, da coisa do banditismo social, que está também nas músicas de Chico Science, Nação Zumbi, enfim, do Mangue Beat. Então tem essa tradição aí que o Kleber Mendonça também cita. E da história do Lampião, porque ele foi morto pela Volante em Angicos, em Sergipe, e teve a cabeça cortada. As cabeças foram expostas na Faculdade de Medicina lá da Bahia. Então foram levadas, foram fotografadas, fizeram um altar. Depois Glauber fez um filme chamado Cabeças Cortadas, contando um pouco dessa história, mas falando que a violência, né, a gente pegar um pouco dessa questão, trazer para pensar com Fanon, por exemplo, Franz Fanon, a violência é um ato de libertação do colonizado, é um ato de revolução diante da opressão colonial, enfim. Então, eu enxergo a violência de Bacurau a partir desse registro. Né? Eles resistem a uma violência que vem de fora, organizada, que se impõe lá, e eles resistem àquilo, né? Com as ferramentas que eles têm. Então, tem esse elemento... Ô, Rafa, antes do Bruno falar, só vou aumentar o debate para que cada um fale sobre esse tema, que eu acho que vale um destaque central. Muitos jornalistas, teóricos, inclusive ligado à esquerda, né? Na Piauí teve matéria falando que o filme faz apologia à violência. Foi o Eduardo Escorel que escreveu isso. Isso. Mas ele não gosta da Kleber Mendonça. Todos os filmes que o Kleber Mendonça faz, ele espinafa. Mas é a opinião dele. Na Folha também teve, que passa um pouco esse debate, né, do liberalismo que, né, tenta aí esconder ou da mesma forma que não critica como deveria criticar as guerras, né, que acontecem atualmente, na democracia, tendem a demonizar, né, qualquer tipo de resistência não pacífica ou que tenha algum tipo de resistência armada e coisa e tal. Então eu queria, né, aproveitar o que o Rafa colocou para colocar para vocês, assim, né? O filme é violento? É violento, não, faz apologia à violência. Não, apologia de forma alguma. Primeiro que a violência não está dada de graça. Não é a violência pela violência, por si só. Já começa por aí. Não tem, tipo assim, os sádicos ali são os estrangeiros, não são o povo de Bacurau. O próprio Lunga não é sádico. Assim, pegando o gancho do que o Rafa falou, que eu estava falando mais cedo aqui, eu faço uma leitura de que é um neocolonialismo fascista, onde as pessoas são mercadorias para os estrangeiros. Quando o prefeito vende a população local como mercadoria de caça, ele está vendendo, as pessoas são meramente mercadorias. E o fornecedor local está fornecendo no caixão, que é a embalagem para a mercadoria deles. Então, assim, nesse ponto. E aí, a partir disso, eu faço a questão da violência, como já falou. A violência é dada pelo estrangeiro, ou seja, pelo interventor externo.
o povo de Bacurau, ele resiste ao máximo que pode em relação à violência. Porque buscar o Lunga, por exemplo, é um recurso. Assim, sabe, o povo já clamar pelo Lunga ali, da convivência e tal, assim, o Lunga já é um ídolo para eles, o Lunga só volta com um propósito. Vou defender a população ali e tal. E o Rafa falou do Lunga, e o Lunga, personagem, para mim, que é muito emblemático, assim, em N aspectos. Porque além das referências, assim, da sexualidade, inclusive, é um personagem andrógeno, que pinta a unha, tem usa peruca, e não sei o que e tal. É uma coisa meio Mad Max do sertão, uma coisa assim, é uma mistura de várias referências ali, que é maneiríssimo, assim. Mas na questão política, falando propriamente dito, é isso. O Bacurau sobrevive sem o Estado, não tem a figura do Estado permeando o Bacurau propriamente. Quando a figura do Estado aparece, é só para mercantilizar eles. Eles viram mercadoria. Então, ó, eles foram vendidos por gringos e viraram agora caça. É mais ou menos isso. Se alguém discorda, na minha opinião, eu não sei. Essa coisa da violência, eu acho que ela é atravessada, por isso eu não acho que é uma apologia, né? Porque ela demanda uma racionalidade, né? Ou seja, a violência que eles aplicam sobre os gringos, ela tem uma lógica, né? Que é a lógica da resistência. A violência que os gringos aplicam sobre ele não tem razão, né? Não tem razão de ser, a não ser a própria satisfação. Então, essa característica hedonista, né, desses psicopatas, né, que vão lá exterminar a galera. E isso fica claro ali em algumas cenas, né? Por exemplo, quando a Domingas ainda presta o auxílio, né? Como uma médica e tal, vai prestar o auxílio, e mesmo a galera lá, né? O casal lá dos psicotrópicos, né? Vai prestar o auxílio à mulher que queria matá-los, né? Isso eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Quer dizer, esse casal lá, ele é um tipo social, assim, que é interessante a gente pensar, né? Quer dizer, é possível perdoar também, né? No sentido de que, pô, foi lá, a galera tá exercendo a violência sobre eles e mesmo assim eles vão prestar o auxílio para a mulher, né? E aí levam a mulher para a Domingas tratar, a Domingas tenta, não dá certo. Mas antes de não dar certo, ela pergunta para ela, né? Por quê? Por que você está fazendo isso? Né? Ela quer entender, né? Então também essa busca de quem está sofrendo a violência, querer entender por que essa violência está sendo exercida. Isso eu acho que também é um ponto importante lá do debate, né? Que não acho que aparece de forma central, mas de alguma forma isso permeia, né? Quer dizer, a violência, para ser exercida e ser legítima, ela precisa ter uma razão, né? Justificada ali. E para o outro aceitar eventualmente a violência exercida sobre ele, precisa ter também ali algum entendimento. Por que isso aconteceu, né? Até para poder o diálogo ser estabelecido ali. Mas o mais importante é que eu acho que no caso da Domingas e no caso do casal lá dos psicotrópicos, eles fazem uma aposta, né? Eles fazem uma aposta do tipo assim, mesmo quem exerce a violência, isso aparece também em outro momento, né? Em que eles falam assim, eu acho que quando eles pegam o nazista lá, eles falam assim, em algum momento, será que ele foi bom em algum momento? Eu acho que ele já deve ter sido bom em algum momento. Então, de alguma forma, é também uma aposta, né? Na chance de, será que alguém desse nível pode se regenerar? Será que isso é possível? É confuso, né? Não fica ali muito claro, mas isso está ali colocado, né? Essa aposta no humano, que também se dá na relação com o outro, que é totalmente outro, que não tem identificação nenhuma, mas mesmo nesse outro, completamente diferente, alguns personagens ainda tentam encontrar algum elo de humanidade, né? Sei lá. Verdade. Eles falam assim, por que vocês estão fazendo isso? É um espanto também diante dessa violência. E nesse sentido é uma estratégia defensiva, né? E outro elemento também é tratar eles como o tabaréu, né? O chamado tabaréu. No Sudeste isso é o caipira, né? O capial, sei lá o que nome se dá, que é o povo do interior, que Tabaré eu não seria... conhecia, não. Tabaréu é o caipira, né? O tipo... Tabaré é novo pra mim.
Mas e essa ideia de que eles são atrasados, que eles, né, são idiotas, o Pacote, o Acácio, ele fica nesse lugar porque é interessante como ele vai adotar a sua identidade de pacote também. Ele se faz de idiota. Quando os motoqueiros chegam lá, ele quer saber da moto, fica sondando, mas ele sabe que aquilo é uma ameaça. Ele está entendendo que aquilo é estranho, né? Então, ele quer largar a vida de pacote, e a coisa também da cultura popular não é só coisa boazinha, não, legal, a cultura popular é coisa idílica, porque a cultura popular também é programa televisivo da violência, né, o pacote aparece, todo mundo assiste no vídeo. Então, não tem essa coisa da cultura popular como sendo a coisa sempre... paz e amor e tal. Tem a coisa da capoeira, tem a coisa comunitária, os rituais que estão presentes ali em Bacurau, acho que isso é marcado. Mas eu vejo também nessa coisa do pacote que ele diante dessa ameaça, ele então encarna essa figura do pacote de novo. E o Lunga, é interessante que quando ele vai falar com o Lunga, porque tem essa questão dessa ambiguidade também, tanto no pacote como no Lunga, que quando ele conversa com o Lunga, a música que aparece não é uma música agressiva, violenta, é uma valsa, é uma música doce, que apresenta um personagem. Então, mostra que ele não é só violência, né? É um cara ambíguo, então tem uma certa complexidade no personagem. E no final, a questão do Mikael também, ele vai se deparando com a comunidade organizada. Eu acho que tem um choque diante do inesperado, dessa organização, porque e ao mesmo tempo eles falam assim, eu pensei que era só atirar. Então tem uma relação com a alteridade, porque quando você está mediado como se fosse um jogo de videogame, isso não é só um jogo de videogame, eu vou chegar e vou matar todo mundo, mas não é assim que funciona, entendeu? E quando eles estão diante desse outro, né, dessa comunidade, as coisas não vão como planejado, foge um controle deles. E aí entra também, eu acho que é o momento de virada, que é o momento de catarse do filme, quando o Amadeu pega um bacamarte, né? Então tem a tradição dos bacamarteiros no Nordeste, que é aquela arma poderosa, enfim. Trabuco. E ele detona o cara com um tiro de bacamarte, né? Então, mais uma vez, como se fosse... Aquilo é violento. Mas é um momento catártico. Se a gente for pegar o cinema de Tarantino, isso também aparece. Então, é um momento tarantinesco, vamos dizer, do filme, de mostrar, você está achando que a gente é besta, mas a gente não é besta, não. A gente não é... culturais, porque o bacamarte é uma coisa tradicional deles, não é uma coisa que está ali por um acaso, vou explodir a cabeça do cara. O bacamarte faz isso só. Inclusive a posição de se dar o tiro é a posição tradicional usada, inclusive numa festa tradicional, né, Rafa? Isso, os bacamarteiros, enfim. E aí, só para eu terminar aqui, e aí eu passo a bola, que dois elementos que eu acho que, para a gente não avançar muito, enfim, eu acho que tem muito pano para manga o filme, mas tem essa coisa da organização popular, deles terem essa autogestão, seja com aquilo que chega na cidade, a medicação, aquilo que é oferecido também. Então tem um remédio tarja preta que é oferecido e eles alertam para os perigos daquela medicação, que é engraçado que ele fala que envia supositório, que faz mais sucesso. Que faz mais sucesso, que é vendida em massa e tal. Então, nesse Brasil distópico que a gente está, talvez esse medicamento seja cloroquina. Então,
A gente está nesse momento em que a cloroquina está sendo distribuída em tudo que é canto. É, ao mesmo tempo, eles têm uma sabedoria popular de fazer suas próprias psicotrópicos, né? Que contra-efetuam, que faz o efeito contrário àquilo que vem de fora. Então, isso é bem interessante, de como eles questionam essa medicalização, porque é isso que a gente está vivendo, a gente está vivendo um mundo medicalizado, e que cada vez mais essas questões de saúde mental são tratadas assim. E no final eu vejo o personagem Michael desilusão, né? Porque ele no final ele atira nos próprios parceiros, vamos dizer assim. Então ele percebe que está tudo perdido, que ele não consegue fazer frente nesse jogo deles diante da organização de uma comunidade. E esse encontro com o Domingas também eu acho muito, como a Alejandra falou, eu acho muito interessante esse encontro, porque ela oferece um banquete, bota a música americana para ele, ou seja... Pintado e suco de caju. O elemento, vamos dizer, brasileiro, mas ao mesmo tempo oferece uma música americana, e ele recusa, ele vira a mesa, porque pode estar envenenado, enfim. E no final, a questão de colocar é como se, para mim, aquela imagem de enterrar ele, né, vivo. Enterrar vivo, né? Isso é violento, gente. Mas eu não acho. Isso, para mim, isso é no campo da alegoria, isso não é no campo do real. Isso no filme. O filme tem esse registro da alegoria. Qual é a imagem que fica para mim? É que o fascismo saiu da toca, o ovo da serpente eclodiu e só a organização popular, só Legal. Esses setores organizados vão conseguir fazer frente e enterrar, sepultar o fascismo. Mas deixa vivo, né? O fascismo não morreu ao mesmo tempo. Mas nunca morre, porque nunca morre. É um fenômeno de massas, é um fenômeno histórico, e que aconteceu lá na década de 30, como a crise do capital, e hoje a gente está vivendo algo parecido, não é a mesma coisa, mas que eclodiu, né? E aí a gente pode dizer assim, eclodiu, e o cinema brasileiro talvez deu a indicação de que isso estava acontecendo com Tropa de Elite. E alguns setores viram aquilo acontecer como um fenômeno de massas, e ficou como um alerta, né? Não que o filme, ao mesmo tempo, ele não produz isso, ele é produto disso, né? Ele é recebido assim, o Tropa de Elite, ele vira um fenômeno de massas, quase instantâneo, e a alegoria do final do filme é isso, você tentar conter fascismo, a autocracia. Ele não mata o cara, né? Você vai enterrar nesse sentido, mas ele só funciona com a colaboração de alguns atores. Os atores de lá, é o prefeito, né? São os prestadores de serviço, é também esse pessoal do Sul, que aí a questão racial, o debate racial entra com a identificação de um certo setor brasileiro que se identifica com o de fora e acha que é igual, mas ao mesmo tempo é rechaçado. E acaba mas aí eu acho que tem uma alegoria aí, Rafa. Aí eu acho que é a alegoria das elites. E a elite se identifica muito mais com os estrangeiros
propriamente com os locais. Essa coisa de diálogo é o que a gente vê hoje, o nosso governo atual, o Lambibota americano. É isso, tipo assim, ó. Eu acho que eu me pareço muito mais com eles do que com os que estão aqui, só que para eles eu sou nada. Eu sou, na visão deles, fica expresso naquela cena, da mesa, que chega os dois motoqueiros, né? E ele fala, não, a gente matou, não foram dois dos nossos, né? Nós somos do Sul. Do Sul. Né? E nós somos brancos. Aí nós o cara somos pega mais parecidos com binóculo, vocês. o cara pega um binóculo, olha para ele, passa por não. No máximo é um mexicano branco. Esse nariz aí não é de branco. Parece um mexicano branqueado. Agora, essa coisa das alegorias, né, das massas e tal, do fascismo, é interessante, né? Porque ele fica ali sepultado, mas apesar do fascismo ser esse fenômeno das massas, ele retrata, e aí isso fica retratado na figura, né, dele matando os parceiros, teoricamente, que é permeado por um forte individualismo, quer dizer, na hora mesmo, né, do vamos ver, é cada um por si, não tem espírito de comunidade entre esse outro grupo, ao passo que em Bacurau o que sobressai ali é justamente o espírito comunitário, que é da onde tem a força, né? Então, nesse sentido, o fascismo também, por ser atravessado pela característica do individualismo, acaba, né, tendo uma fragilidade muito maior do que a resistência popular. Então é um filme otimista nesse sentido, né? Ale, tem uma frase, dialogando com isso, tem uma frase do Hitler que diz o seguinte, né, quando ele recebe a notícia de que vai perder a guerra, ele fala, bom, se perdemos a guerra, então que a nação pereça. E começa a voltar os canhões contra o próprio povo alemão e destruir o próprio país. Então, acho que passa um pouco dessa dimensão. Eu concordo absolutamente com o Rafa, que ali ele está enterrando o fascismo, e concordo absolutamente com vocês que o filme não faz apologia à violência, e sim ali expressa... É porque tem a ver com o que você está falando. Então fala. É porque assim, essa foto dos canhões de para dentro, se você for pegar na hora que ele é capturado, ele tá com a arma na boca para se matar. Uhum. Entendeu? Eu acho que aí tá muito claro o que você está falando. Depois que ele mata todo mundo... sintetiza muito no que ele faz ali. Exato. E aí, o lance dessa apologia, né, a suposta apologia à violência, eu acho isso, né? Violentos são eles. Isso não deveria acontecer, né? Então a gente tem que começar a pensar as coisas numa outra chave, né? Os caras foram ali para realizar um jogo, né? Por exemplo, mata uma criança, ganha 2 pontos, né? A moça, logo depois de cometer a chacina, né, no carro, aquela cena à noite dos dois que tentam fugir de Bacurau, ela, para comemorar o nível de êxtase que ela tá ali com a morte do ela trepa com outro cara. Libidinoso, né? Ela fala, pô, eu tô muito animada, vamos trepar, né? Né? Então ela, tipo assim, trata aquilo como algo bom, eles riem da morte, né? Uhum. E após essa cena, e aí eu vou dialogar com essa cena, é que ninguém ali moraliza a violência em Bacurau, né? Para eles a violência está presente o tempo todo. Tanto é que quando as crianças morrem, assim, eles pegam a criança e fazem um sepultamento putos, né? Assim, aquela lágrima que escorre, né? Seca, né? Fazendo uma menção aqui o Euclides da Cunha, né? O ambiente do chão rachado e coisa e tal, expressa ali também um pouco da característica daquele povo sofrido e que ele, né, faz aquilo com ódio, assim. E para eles não é legal matar, não é legal a morte, mas eles
tem aquilo como algo próprio da vida. E na hora que eles pegam o do Keir lá, né, o Michael, e colocam ele lá para enterrá-lo, Buraco. tem duas coisas interessantes ali. Primeiro, que ninguém tá rindo. Ninguém tá feliz com aquela situação. Ao contrário da menina que foi trepar, né, quando matou alguém. Eles estão ali todos sérios. E o Pacote, que era supostamente o mais violento de todos, o matador, cutuca a Marta e fala assim: ô, você não acha que a gente tá pegando pesado demais, não? Ela, não. Então, isso para mim é fenomenal, né? Enfim. Você acha que o Lunga exagerou? Com as Não. cabeças cortadas, não. Não. Então, eu acho que isso é Lunga, fenomenal. E só para terminar, porque eu acho que do lance do que o Rafa falou do etnocentrismo, desse lance de tratar o outro como caipira e coisa e tal, aquela cena maravilhosa que quando os brasileiros de moto chegam lá, perguntam pro rapazinho, né? Quem nasce em Bacurau é o quê? Ele, é gente. Gente? Então, para mim, isso assim demonstra assim, como que inverteu, né? Tipo assim, ó, como os caras que se acham os fodões são uns babaca, né? E se vocês tivessem tido um contato não etnocêntrico, que fizesse o exercício de autoridade, alteridade, vocês veriam que vocês não deveriam ter mexido com Bacurau, e aí remete à placa do cenário do Rafa aí. Eu não sei se tem tempo a gente precisa finalizar, mas talvez para finalizar eu queria perguntar jogo rápido para vocês, qual que é a cena favorita de cada um aí? Vocês pensaram nisso? A minha favorita é o Lunga chegando na cidade. Em aplausos. É isso, menino. Que roupa é essa, menino? Que roupa é essa, menino? Muito bom. E você, Zé? Não sei, eu vou ficar com essa do garotinho que foi a que eu comentei agora. Eu gostei muito daquela. E você, Rafa? Tem cena favorita? Fiquei imaginando, essas são boas, né? Essas cenas são boas. Eu gosto da Lia de Itamaracá aparecendo pro cara no final. No final. Mostra coisa alegórica, enfim, essa imagem dela que retorna, né? Depois da morte. E a figura da Lia é bem bonita, assim. E essa relação da alteridade um pouco que o cara fica balançado também, com esse contato, né? com essa visão. Acho bonito. Legal. A cena que eu mais gosto é a do Pacote. A cena que eu mais gosto, mas vocês veem que eu gosto de coisa pesada, né? É a cena que o Pacote tá carregando os amigos mortos no banco de trás do carro. Essa, para mim, é uma cena muito forte. Eu acho que ele, assim, arrasa, né, atuando também. Eu acho que ele é um ator incrível, assim, tá muito bom nesse papel. Ele, para mim, é o melhor ator do filme, assim, se destaca muito. E essa cena, para mim, é uma cena muito forte. Que tem ali um pouco disso que o Zé trouxe também, né? Tem muito ódio ali envolvido, misturado com inconformação, né? Assim, ele falou, porra, falei pra vocês não irem, né, cara? Vocês foram e aconteceu essa merda. Então é muito forte aquilo ali pra mim. Galera, posso falar os últimos dois coisas que eu acho que eles passam batido aqui? Não precisa nem debater, não, só para ficar pontuado. Uma que eu acho que tem duas coisas que parecem no filme que a gente não tocou no assunto. Uma é a questão de gênero. Se vocês pegarem a pensar ali, a figura matriarcal é muito forte, né? Tanto pela Carmelita quanto pela Domingas. Tanto que acho que o próprio filho fala, né? Agora a Carmelita se foi e quem vai dominar aqui é a Domingas. E a questão de gênero volta a aparecer, aí no caso, no sentido oposto, é quando ele vai levar a menina que é prostituta embora. Ele fala, não sei o que e tal, e é o prefeito lá, né? O prefeito lá, e vai levar, bota ela no carro e leva ela embora com tal descaso, e assim, o pessoal preocupado com ela, assim, não, trata ela com respeito, ele vai lá, espanca ela, e enfim, tem esse fato passativo. E o Lunga, que é um personagem que eu gosto muito, tem uma fala que, se não me engano, seu motorista, é quando o Pacote fala que vai chamar o Lunga, né? Que ele fala,
o Lunga vale mais pelo mal do que pelo bem que faz. Ele fala exatamente essa frase. E aí depois ele vai até, e assim, e é essa palavra, que o Lunga é meio cachorro doido, ele fala assim, o Lunga vale mais pelo mal do que pelo bem que faz. E depois o Lunga é tratado como herói e tudo mais. É que eu acho que é isso, não tá claro. Não tá claro que eles... Não tá claro que eles se entendem o tempo todo ali. Não, sim, é porque essa frase fica solta, assim. Essa frase eu me marcou bastante, porque como o personagem jogou que eu gosto muito, quando o Pacote fala assim, vou chamar o Lunga. E ele pega e responde dessa forma. E o Pacote olha pra ele assim e fala, não, mas a gente precisa dele. Uma coisa do tipo assim. E fica meio solto essa frase, porque depois não se retoma essa questão do Lunga ser mal, bom, enfim. E fica meio que solto esse assunto do Lunga na história, né? E tem a música do Vandré, né? Porque ele fala assim, se é pra morrer, seja pra mudar. Enfim, é uma música que fala assim dessa questão da violência, como isso está atravessado. Mas se é para... É uma violência que transforme alguma coisa, né? Não que mantenha as estruturas. Só pela violência. A questão do psicotrópico, eu acho que o Rafa falou ali, assim, é que o Rafa falou de formas separadas e eu faço uma leitura conjunta. É o seguinte, a questão do remédio, esse é um remédio deixapático, né? E aí o psicotrópico fortíssimo é o contrário, ele vai te deixar, assim, ligado, vai fazer despertar aquela ânsia ali pela defesa pela defesa do território, da comunidade e tudo mais, assim, que é, como o Rafa falou, assim, que é cultivado por eles mesmos, não é o do grande laboratório e tudo mais. É um contraponto à indústria farmacêutica ali, assim, não, o nosso psicotrópico aqui é um sentido de comunidade, aqui não tem apatia com o nosso psicotrópico, não. É para aguçar o senso de realidade, né? O que o Marcelo Ilga chamava de ciência de baixa tecnologia. É verdade, ó. Enfim, galera, alguém tem mais alguma questão para levantar aí? Da minha parte, eu tô super satisfeito e contemplado. Acho que Bacurau é isso. Como ele tem esse... ele envelhece bem. Um filme que já tem 2 anos. Ele aponta sempre para um futuro próximo e é nesse contexto que a gente está metido. Então, porque ele vai talvez nas profundidades da nossa estrutura social e inconsciente também, né? Do modo como a sociedade brasileira se organiza, se estrutura. Então isso retorna de alguma maneira. Mas, ao mesmo tempo, ele reatualiza uma certa utopia que parecia perdida, né? Entre nós da esquerda, assim. Parece que a falta de perspectiva num projeto socialista, né? Agora, já não existe mais. Um projeto muito organizado nesse sentido. Porque eu vejo não existe assim... um projeto socialista, mas ele aposta num projeto utópico, né, de uma sociedade... Em parte eu não vejo... claro que assim, o modo como é uma sociedade livre, vamos dizer assim, que se auto-organiza. Porque a questão da sexualidade, isso também é muito... Não tem conflitos, você tem a igreja está fechada... Isso é engraçado. Isso é muito bom, né? A igreja está fechada, mas ao mesmo tempo, quando alguém lembra que a igreja está fechada, e se for reaberta, não há problema também. É bom abrir a igreja. Então, virou um lugar de depósito, a igreja, mas ela pode ser reaberta. E também ele comenta assim, a questão da escola que a Lê ressaltou, comenta a violência não no sertão do Nordeste, porque a gente sempre olha para o Nordeste como esse lugar distante, onde a gente deposita o que é de pior na sociedade brasileira. Essa é a visão do Sudeste, essa é a visão do Sul do país, né? Eu acho que ele retrata esse contraste. E o que ele está comentando é a violência nas escolas do Rio de Janeiro, entendeu? A violência naquela escola... Quando ele chega, tem uma escola que está fechada, né? Quando a Marta chega na cidade, tem uma escola fechada. Mas as crianças agachadas na escola por causa do tiro são as crianças da Maré, são as crianças daqui do Rio.
Então, isso eu acho interessante para quebrar aquela imagem de que o Nordeste é atrasado, os políticos do Nordeste são atrasados. Olha para o Rio de Janeiro, gente. Olha o contexto, entendeu? Eu acho que os cariocas ele faz uma menção direta, né, Rafa? Porque o cara que assassina a criança lá fala, depois apresenta como justificativa o mesmo argumento que os policiais do Rio de Janeiro apresentam como mas justificativa. Eu acho que assim, o Sudeste tem que acabar com essa arrogância de depositar no Nordeste todos os problemas, como se o Nordeste fosse atrasado. Olha para o São Paulo, o que ele diz? São Paulo é o paiol. O que o cantor popular diz? São Paulo é um paiol. E Caetano diz, próximo quilombo de Zumbi. Ele diz na música Sampa que São Paulo é o próximo quilombo de Zumbi, é um espaço de resistência, de conflito. Né? Parece que essa coisa da modernidade esquece os conflitos, não. Para que os cariocas, os paulistas, os motoqueiros, né, de Rio e São Paulo, olhem para o seu quintal, olhem para aqui e vejam o problema que o Rio de Janeiro está enfrentando, entendeu? Esse problema é um problema que o filme faz para a gente refletir nesse sentido. Então, eu acho que isso é uma dica importante, que o problema não está lá. Mesmo que Bacurau seja uma sociedade localizada no Nordeste, mas Bacurau está em todo lugar nesse sentido. Bacurau está aqui na Maré, está... um pouco desse olhando para a nossa história, esse modelo de Canudos. O modelo de Canudos, ele está em todo lugar. Ele está na Cidade de Deus, ele está no Complexo do Alemão. Tudo isso reatualiza esse modelo de Canudos, nesse sentido. Se a gente pegar uma cena, por exemplo, o governador do estado do Rio de Janeiro, que sobe num helicóptero com uma metralhadora para presenciar, né, execução, tiro sobre as comunidades e coisa e tal. Isso os jornalistas não tratam como violento. Tratam como ou um mal necessário ou um desvio, eu acho, né, que até agora democrático. Tratam disso. E aí a resistência é tratada como violência. E aí, só para... Já que eu vou fazer uma pontuação rápida sobre isso. Por um lado, Ale, vou fazer uma referência aqui à música Tanto Mar do Chico, né, que a gente estava na merda da ditadura e mandaram um cheirinho de alecrim, né, com a Revolução dos Cravos lá de Portugal. Bacurau mandou um cheiro de mato pra gente, né? Mandou um cheirinho de poeira, né? Mandou ali algum alento. Mas, concordo com o Rafa, ali é uma resistência popular foquista, vamos dizer assim, né? Qual o problema? Não, nenhum. Assim, tem que ser projeto socialista de Estado centralizado? Não, eu só estou dizendo que não é um conteúdo programático de uma revolução, foi uma resistência popular. Eu acho, né, bom que seja assim. Porque, sim. Nesse sentido, eu vejo ali uma sociedade organizada contra o Estado. Contra as formas do Sem Estado. Estado já é o comunismo. Já é a sociedade sem Estado. Não tem polícia, não tem nada lá. Não tem Estado. Não tem polícia Bacurau, gente. Sim. Então, esse é um papo para outra. Não tem projeto. Eu vou encerrar aqui. Fechar? A Lê não gostou, não. Não, eu acho que tem que encerrar também. Então, fechamos, galera. Muita coisa. Ivan, desculpa aí, Ivan, a gente arrumou um problema para você. Agora, então, a gente fez esse debate, acho que a gente conseguiu trabalhar vários elementos do filme, é um filme que é inesgotável, enfim, e como ele tem muitos elementos políticos que são extrafílmicos, ele ajuda a gente a pensar o momento atual que a gente está vivendo. Então, eu queria fazer uma propaganda também. Todos nós aqui vamos participar do podcast do Danilo Caruso, que é o Lado B da Terra Plana.
E a gente vai discutir de novo Bacurau, mas agora vai fazer um contraste entre o Tropa de Elite, entre um duelo entre Lunga e Capitão Nascimento, o duelo do século. Então vamos fazer esse enfrentamento aí, essa luta, que é a luta de classes, talvez. Vamos ver quem vai sair vencedor dessa luta. Se a luta de classes fosse cinematográfica, seria um duelo entre Lunga e o Capitão Nascimento, que no final das contas é a tropa da elite, né? E então, eu acho que o debate cumpriu a função. Eu queria que vocês dessem a saudação final, a despedida. Tchau. Espero ter gostado. Até a próxima. Eu vou de facão pra esse duelo aí, beleza? Muito bem, leve sua peixeira. Um abraço a todos e todas. Tchau, pessoal. Nos vemos no canal. E lembrando também, se inscrevam e ativem o sininho, ok?